Ontem, gente, teve esse jantar em São Paulo que reuniu lideranças parlamentares de todos os espectros políticos em apoio à candidatura do deputado federal Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, o favorito para substituir Arthur Lira. Além do próprio Mota, quem saiu fortalecido nessa noite de reunião foi o Centrão, porque ao ter o nome de mais de um de seus representantes chancelado pelo governo e pela oposição. Mota já recebeu o apoio de 17 partidos, que juntos somam 488 deputados. E a expectativa é que ele supere o recorde de 464 votos recebidos pelo Arthur Lira. Aliás, isso foi dito e redito várias e várias vezes ontem. Eu vou puxar algumas aspas aqui do Hugo Mota ontem, mas só para a gente ter uma ideia, gente. Ontem o Hugo Mota recebeu ali, por exemplo, né, Tarcísio de Freitas, lideranças do PT, o PT em São Paulo, o Ricardo Nunes, o Valdemar Costa Neto, ou seja, todo aquele arco de aliança que está em torno dele aqui em Brasília, mas representado ali por lideranças em São Paulo. E aí, o Hugo Mota falou sobre o centro político nesse jantar. Foi uma fala que chamou a atenção. Veio na sequência do discurso do presidente da Câmara ainda, o deputado Arthur Lira, quando o Mota diz o seguinte, abre aspas, o centro político do país é muitas vezes criticado porque transparece ausência de posição. Mas o centro é uma ausência de preconceitos, né? A maioria daqueles que estavam ali faz parte desse espectro político, daí a importância da gente ressaltar essa fala, né, e direcionar também para onde que o presidente da Câmara, o próximo, está olhando, né, justamente para esse ponto de equilíbrio, que é o que ele costuma pregar. Esse ato de campanha se dá às vésperas das eleições, como a gente já convidou você a participar no próximo sábado, da Câmara e do Senado, para juntar em torno do Hugo Mota todo esse arco de aliança representado aqui em Brasília. Também haverá um encontro muito parecido hoje à noite com Cláudio Castro, também convidado o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né? O Arthur Lira ontem também foi mencionado na fala do Hugo Mota, a importância desse destaque, foi também lembrado por outras lideranças, né, por ter sido combativo e, ao mesmo tempo, ter conseguido, né, esse feito de liderar uma sucessão unânime em torno do deputado paraibano. E aí, Mota se refere a Lira como o grande construtor da sua candidatura. Faz também referência a dois nomes ali relevantes, né, que estavam presentes, que abriram mão da disputa. Um é o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e o outro é o líder do PSD, Gilberto Kassab. A gente vai falar do partido daqui a pouco, o deputado Antônio Brito da Bahia, que viajou para participar do jantar a convite do deputado Hugo Mota, que também fez uma menção àqueles que, em maioria, aliás, ali presentes, né, são experientes, né, diz que vai precisar da ajuda daqueles que são mais experientes, ele que tem só 35 anos, dizendo, pela minha pouca idade, pela minha trajetória de vida, que eu sempre fiz político ouvindo, vou precisar ouvir ainda mais os mais experientes para errar o mínimo possível, ele que deve ser o candidato mais votado da história da Câmara dos Deputados. É a aposta. Hoje, um deputado me colocou ali algo em torno de 480, até 8 a menos do que está previsto com o fechamento dos partidos que o apoiam. Mas ainda assim, acima dos 464 que teve Arthur Lira, né, na última eleição. E também, aos 35 anos, Hugo Mota deve ser o mais jovem da história da Câmara. A gente tem um trechinho, então, portanto, depois desse bastidor, né, do que foi esse jantar ontem, que colocou o PT, inclusive o Gustavo Uribe, o presidente do PT de São Paulo, o deputado Kiko Seleguin, e o Valdemar Costa Neto lado a lado, na mesma mesa. Como é a política nacional? E o pessoal brigando em rede social, meus queridos, é todo mundo amigo. Isso foi percebido também na fala do Hugo, quando ele se refere, né, a essa unidade, né, a buscar a convergência diante das divergências.